E o Goiás venceu mais um jogo na Copa Sul-Americana, em jogo ruim, difícil de assistir. Foi uma verdadeira tortura com o torcedor. O time que jogou nesse jogo contra o Universitário, mas o que interessa é a vitória, são os 3 pontos. E teve mais um lateral direito Salvador, mas dessa vez foi o Apodi, ou melhor, Apodeus, porque foi um golaço. Puskas que pariu, e mais informações logo depois da vinheta. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás. Saudações esmeraldinos, aqui quem fala com você é Guilherme Sampaio, o Sampamito. E nesta última quarta-feira o Goiás entrou em campo contra o time do Universitário do Peru pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, em confronto de líderes, né? O Goiás era o segundo colocado e o Universitário era então o primeiro colocado do grupo. Mas após a vitória do Goiás, o Goiás deixou os peruanos para trás. Agora é líder do grupo G. O jogo foi muito ruim, poucas chances. O jogo, ao todo, os dois times tiveram 15 finalizações apenas no jogo todo. Jogo de pouco volume, muito moroso, muito sonolento, fraco tecnicamente. O técnico Emerson Ávila utilizou de um time bastante confuso. 3 zagueiros, 3 volantes, e foi difícil de assistir mesmo. Mesmo no segundo tempo, quando foram feitas as alterações, o time não deu uma boa reação, só teve um controle maior do jogo, mas pouca efetividade. Então o jogo foi muito fraco tecnicamente. Mas antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir para você que deixasse o seu like, se inscrevesse no canal se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives, porque assim você ajuda nós aqui do canal Sintonia Esmeraldina a levar esse conteúdo, a levar o Goiás Esporte Clube para mais e mais esmeraldinos, porque o nosso foco aqui é falar sobre o Goiás e o canal Sintonia é feito de esmeraldino para esmeraldino. Então, em jogo fraco tecnicamente, o gol salvador do Apodi trouxe para nós aí de brinde a liderança e também a confirmação da invencibilidade do Goiás. 4 jogos na Copa Sul-Americana e nenhuma derrota, né? A campanha do Goiás tem um aproveitamento muito bom e, querendo ou não, vem validando aí a estratégia de utilizar um time alternativo na disputa dessa competição. Competição aquela que mexe com o coração do esmeraldino, que todo esmeraldino quer conquistar, né? Então, vamos falar aqui um pouco mais de Goiás Universitário. Eu preparei aqui algumas informações e logo mais eu falo um pouco mais de opinião sobre esse jogo, do que ele significou para nós aqui. Venho aqui para trazer mais informações de Goiás 1, Universitário 0. Apodeu! Então vamos falar aqui de Goiás 1, Universitário 0, ou melhor, Apodi 1, Universitário 0, gol decisivo no final do jogo aí, que nos deu a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros, agradecer aqui a Reveza, excelência em pintura e lanternagem desde 1978, é muita tradição. Se você quer cuidar do seu carro, você procura a Reveza. Agradecer também a Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia, Space Green, a loja dedicada a você, torcedor do Goiás, X-Pro 365, quem aposta ganha, e Shopping do Escritório Móvel na sua medida, e Conceito Goiás, a marca do torcedor esmeraldino. Público e renda para Goiás Universitário. Tivemos aí um público pagante de 6.697 pessoas, um público não pagante de 2.738 pessoas, para um público presente de 9.435 pessoas. A renda do jogo foi de 149.965 pessoas. Então, um público bom para um jogo ruim. E escalação. A escalação que deu o que falar. Quando a gente estava indo para o jogo, a gente deparou com a escalação oficial do Goiás, aí com 3 zagueiros e 3 volantes. Uma escalação bastante confusa e pouco efetiva. O Goiás não criou nada no primeiro tempo. É um problema do Goiás a parte criativa. Então o Goiás poupou o seu time titular aí. Tinha apenas, considerados titulares do Goiás, apenas o Tadeu e o Bruno Melo. Lucas Halter, Matheus Peixoto e Maguinho sequer foram para o banco de reservas. Então o Goiás foi a campo com, no gol, Tadeu, o trio de zaga, Bruno Melo, Sidmar e Edu. No meio de campo, Zé Ricardo, William Oliveira, Felipe Ferreira. Os alas foram Hugo e Bruno Santos.
No ataque tivemos aí Alisson e Felipe Costa. Durante o jogo, né, tiveram alterações, né? O Emerson Ávila percebeu que não deu certo o que ele fez e ele tirou o Hugo, Edu e Felipe Ferreira e voltou com Sander, Dieguinho e Palácios já no intervalo para o segundo tempo. Durante o segundo tempo entraram Apodi e Gabriel Novaes no lugar de Bruno Santos e Felipe Costa. Então Goiás aí com a escalação bastante confusa, custei entender, mas não deu certo, não tem nem o que justificar dessa escalação. Muito mal escalado o Goiás para esse jogo contra o Universitário. Números do jogo. O jogo em si foi tecnicamente muito abaixo, muito fraco. Tanto o Goiás quanto o Universitário foram times pífios dentro do jogo. Então, o Goiás teve uma posse de bola significativa, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. A posse de bola do Goiás aí sendo de 60% durante todo o jogo. O Goiás teve mais finalizações, né? Teve 9 finalizações apenas. O jogo teve aí 16 finalizações ao todo. O Goiás foi um pouco mais efetivo, acertou mais o gol. O Universitário teve aí apenas dois chutes no gol. Lembrando que o Universitário teve 2 gols anulados. Então, dos números que a gente pode observar aqui, a quantidade de passes que o Goiás teve, né? O Goiás trocava muito passe na sua zona de defesa. Os zagueiros, né? Que foram os jogadores que mais trocaram passes, né? Tanto Bruno Melo quanto o Sidmar foram os jogadores do Goiás no jogo todo que mais pegaram na bola. Aqui o posicionamento do Goiás mostra claramente como foi antes e depois das substituições. Nota como o Goiás jogava no primeiro tempo. O Goiás basicamente jogou dessa maneira aqui no primeiro tempo. Olha aqui, só no seu campo. O Goiás teve essa posse de bola toda, 60% do jogo, mas toda dentro do seu campo. O Goiás não passava do meio de campo. O Goiás teve o primeiro chute a gol aos 27 do primeiro tempo com o William Oliveira. O primeiro chute do Goiás a gol foi aquele chute do William Oliveira de fora da área aos 27 do primeiro tempo. O Goiás ficou esse tempo todo sem chutar a gol dentro de casa como mandante e em um jogo certamente decisivo. Após as alterações, o Goiás voltou ao seu padrão habitual, né? Então tivemos aqui o Sander e o Diego mais como laterais, né? O Apodi sempre quando entra mais ofensivo. O Gabriel Novaes, que entrou faltando 10 minutos, se posicionou mais ali como um centroavante, mais para segurar a bola do lado direito. E o Palácios, né, que se posiciona sempre à frente. Então o Goiás, no segundo tempo, teve uma postura mais ofensiva. Não quer dizer que foi mais efetiva. Aqui o mapa de calor, foi difícil escolher um destaque, mas o Zé Ricardo é o jogador mais regular, né, do Goiás até então. E todos os jogos que ele vem jogando até ontem, ele manteve essa regularidade. E aqui os dois zagueiros que foram jogadores mais acionados, tanto que o mapa de calor deles está bem quente, né? Pegaram bastante na bola, né? Tanto o Sidmar mais pela direita como o Bruno Melo mais pela esquerda tiveram esse controle de bola, essa saída de bola sempre com eles. Então, como eu mostrei na disposição do campo, o Goiás no primeiro tempo não passou, né? E mesmo antes das alterações, o Goiás não passava no meio de campo. Então a bola ficava mais com o Bruno Melo e o Sidmar. Aqui o mapa de calor do jogo ilustra bem o que eu disse. Durante todo o jogo, esse aqui é o mapa de calor do Goiás. Olha como o Goiás se posicionou. Custou passado do meio campo, ó. Aqui, ó, você vê que é bem pulverizado, bem fraquinho aqui a coloração do mapa de calor do Goiás. Então o Goiás teve muita dificuldade no jogo, muito pela escalação e a estratégia utilizada pelo Emerson Ávila. O Goiás concentra todas as jogadas mais no seu campo defensivo. Aqui o mapa de calor do primeiro tempo, mais pulverizado, né? Então pra você ver, o Goiás só tinha aqui a bola aqui no seu campo de defesa no primeiro tempo. No segundo tempo, bem espalhado, bem esparramado, né? Mas pouco efetivo, né? Você vê que o Goiás, ele tinha maior posse de bola, porque os dois times, a impressão que tinha é que os dois times se livravam da bola. Então, o Goiás passou a ter mais um campo aqui com o lado direito, né? Mas bem pouco, né? Bem pouco. Todas as ações foram bem poucas aqui com a bola no segundo tempo. Aqui a classificação, o Goiás agora é o primeiro colocado do grupo G com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates. Então a campanha do Goiás, ela tem 66% de aproveitamento. Tanto fora como mandante, né? O Goiás tem aí uma vitória e um empate como mandante. Como mandante, o Goiás tem uma vitória e um empate, e como visitante tem uma vitória e um empate. A diferença é que em casa o Goiás não sofreu gols, né? Então bastante importante aí. Então a campanha do Goiás vem dando certo, vamos dizer assim. E os próximos jogos do Goiás? Goiás que volta a campo às 9 horas da noite nesse sábado contra o São Paulo, fora de casa. Depois volta para uma sequência aí
de jogos em Goiânia, joga a final da Copa Verde no dia 31, no dia 4 de junho enfrenta o Cuiabá e no dia 8/6 enfrenta o Rimásia, fazendo seu último jogo dentro de casa na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então vamos falar aqui um pouco do que foi o jogo. O jogo era tido para nós como muito importante. O Goiás precisava da vitória para ter tranquilidade na sequência da competição, mais tranquilidade na sequência da Copa Sul-Americana. Só que o que aconteceu? Então, por se tratar de um jogo muito importante, até aqui no meu vídeo pré-jogo do Sintonia Esmeraldina, eu tratei o jogo como muito importante. Falei que iria ver o time titular, porque era um jogo em casa e um jogo decisivo. Mas isso não aconteceu. E é a tônica das críticas da torcida. Se você conversar no seu grupo do WhatsApp, se você conversar no Twitter, você vai ter a mesma crítica. E a crítica que eu fiz com os meus colegas que estavam assistindo comigo o jogo é que o Goiás entrou bastante perdido, bastante confuso. Não sei o porquê, porque a estratégia do Goiás, ela é baseada em quê? Priorizar a permanência na Copa, priorizar a permanência na Série A e deixar de lado a Copa Sul-Americana. É isso que está claro para nós torcedores. A Copa Sul-Americana está sendo utilizada para rodar o elenco, enquanto a Série A, o Goiás está indo com força máxima. Mas como o jogo era muito decisivo, você mescla o time, você por exemplo, você poupa jogadores, não poupando o elenco inteiro. Até ouvindo o comentário pós-jogo do Geliezer Paulo do Futebol 62, ele estava comentando o jogo na Band News ontem, ele comentou isso, a questão do CK, né, do Goiás, só bate quando é na Copa Sul-Americana. Quando é 2 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro, isso não tem, né? Então, o Goiás deixou de preservar, por exemplo, vamos falar assim, por que o Goiás levou o time titular para jogar contra o Flamengo? Um jogo pífio daquele jogo fraco que o Goiás fez contra o Flamengo. A comissão técnica, a diretoria tem que entender a paixão que o torcedor tem sobre a Copa Sul-Americana. O torcedor do Goiás tem aquele sentimento vivo na gente de 2010. Então não justifica o técnico Emerson Ávila entrar com 3 zagueiros e 3 volantes e com um time totalmente defensivo, parecendo que você ia jogar com um time, uma potência do futebol sul-americano. Mas não era. O time universitário é fraco, ruim, tão limitado quanto o nosso. Teve dificuldade com o nosso time reserva, para você ver o nível da competição. O Goiás não classificar em primeiro colocado desse grupo seria um absurdo. A posição que o Goiás hoje está é a posição que o Goiás teria de estar já. Mas o Goiás, de 4 jogos, jogou um jogo apenas com o seu time titular, que foi justamente o empate que o Goiás cedeu ao Universitário fora de casa no dia 20 de abril. Não entendi, continue sem entender. Vou assistir a coletiva pós-jogo, porque não teve ela ainda por conta da confusão que teve nos vestiários ontem. Então o Goiás foi totalmente perdido no primeiro tempo. O Goiás pouco criou, pouco fez. Jogadores que não sabiam jogar com a bola. O Felipe Ferreira, que era para ser a referência criativa do time, né, a referencial técnico do time, se escondeu do jogo todo. O primeiro tempo dele é só viver ele escondido atrás do marcador ou atrás mesmo do jogador do Goiás. Quem pegava a bola para fazer alguma coisa era o William Oliveira e o Zé Ricardo. Os laterais nem se fala, meu Deus do céu. O esquema 3-5-2 é para dar amplitude justamente com os lados do campo, né? Você entrar ali com os alas, fazendo número, você tem 4 jogadores no ataque, né? E um volante chegando ali, né? Para fazer o volume de jogo no campo de ataque. Isso não aconteceu. O Bruno Santos não tem essa característica. Custa fazer o básico do lateral, né? A parte defensiva. O Hugo não entrou em jogo, ele entrou e saiu. Pode pegar a camisa que ele jogou, tá lá sem suor. Não fez nada. O Hugo não fez nada o jogo todo. Nem errar, né? Porque o errar já era o natural, né? Pô, muito fraco o jogo do Hugo ontem. Os trios de defesa tava confuso também. Os jogadores não estavam acertando posicionamento. O Edu, o Sidmar e o Bruno Melo. O Bruno Melo parecia que era o meio de campo do Goiás. Me lembrou muito os jogos do Jair Ventura ano passado, onde o Caetano era esse jogador que fazia os lançamentos, fazia o controle de jogo.
E percebendo isso, com 20 minutos do primeiro tempo, o técnico Emerson Ávila chamou para aquecimento Palácios, Diego e Sander. E esses jogadores já voltaram no segundo tempo. Mudou alguma coisa? Mudou. Porque o Goiás voltou a jogar dentro do seu padrão. Porque a escalação que o Emerson Ávila entrou dentro do jogo desfigurou totalmente a sua ideia, o seu padrão de jogo, que eu tanto elogio aqui no Sintonia Esmeraldina. Aí então no segundo tempo voltamos com esse padrão de jogo. Só que voltamos com os mesmos defeitos que o Goiás tem nesse Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana também. Falta ao Goiás jogar no campo de ataque. O Goiás não sabe jogar no campo de ataque. A posse de bola, o controle de jogo que o Goiás tem, o Palácios, o Diego, os jogadores que tem aí um toque de bola, o próprio Zé Ricardo, controlada a partida, eles têm que ser mais efetivos para o ataque. O Goiás não joga para fazer gol. Essa é a minha impressão e o que eu venho defendendo aqui nas nossas lives, nossos vídeos. O ataque do Goiás é limitado sim, só que o ataque não recebe bola. Primeiro tempo, o Alisson e o Felipe Costa estavam de dar dó, porque não recebia bola nenhuma. O Felipe Costa recebeu sua primeira chance no jogo, no segundo tempo, num cruzamento que vem do próprio Diego, e ele cabeceia pro chão, né? Cabeceia errado, mas ali a marcação até atrapalhou, mas não justifica o centroavante perder um gol daquele. Teve uma chance clara de fazer o gol e desperdiçou. Então, o segundo tempo pouco foi diferente do primeiro tempo. Foi um segundo tempo também fraco. O Goiás foi bem fraco no segundo tempo também. E para nossa alegria, contamos aí com uma obra de arte. Vou dizer igual a música, né? Do crente ao ateu, ninguém justifica Apodeus. Não tem lógica. Não tem lógica o gol que o Apodi fez. Foi um golaço com a perna canhota que não é a boa. E dos males, o menor. Querendo ou não, a estratégia vem dando certo. Como eu disse, o Goiás jogou um jogo apenas com o time titular, que foi lá no Universitário do Peru, e 3 com o time alternativo ou completamente reserva. Curiosamente, os 2 jogos que o Goiás fez dentro de casa foi com o time praticamente todo reserva. E eu gostaria de pedir encarecidamente para a diretoria do Goiás, para a comissão técnica, que no próximo jogo contra o Rimazi, se for poupar, poupa 1, 2, até 3, 4 jogadores. Mas não poupa o time inteiro não. Não faz isso com nós, torcedores. É muito ruim você se deslocar, você se desprender para ter que assistir o jogo ruim que foi e ver que a Copa Sul-Americana, a competição que a gente gosta tanto, não tem a mesma importância para a diretoria ou para a comissão técnica. O certo é, vai ter o desgaste, também fazer o equilíbrio, o rodízio no Campeonato Brasileiro. Porque a gente entende a importância da permanência no Brasileirão. E o Goiás, poupando ou não poupando, ele não é favorito contra o São Paulo. Diretoria, comissão técnica, vamos dar a mesma atenção, vamos jogar juntos, torcida e time, vamos jogar juntos. Vamos ter o mesmo pensamento, o mesmo desejo de vencer a competição da torcida, tem que estar na comissão técnica e na diretoria. Esse é o pedido que eu faço, é o recado que eu dou para todos do Goiás hoje, para todas as pessoas que fazem o Goiás hoje. Porque o meu papel eu vou fazer sempre, que é estar no estádio e apoiar o time incansavelmente. E agora vamos fazer um recorte aqui para o gol do Apodi. Cara, esse gol com certeza vai entrar aí dentro dos selecionados do Prêmio Puskás. Cara, que golaço. Ele mata no peito, no lançamento longo do Sander, domina sem a bola cair. Ele já chuta a bola por baixo, assim, a bola sobe e cai dentro do gol. O goleiro fica estagnado. Nenhum goleiro acreditou com o lance que foi feito. Então, para um jogo muito ruim, fomos coroados com um belíssimo gol. Então agora vamos voltar nossa atenção para a nossa prioridade, né, que é o Campeonato Brasileiro. E daqui 2 semanas voltamos a jogar aí a Copa Sul-Americana. E quem sabe o Goiás possa até confirmar a sua classificação como líder do grupo, dependendo da combinação de resultados. Se o Goiás vencer o Rimazi e o Universitário não pontuar contra o Santa Fé, o Goiás estará classificado para a fase 8ª de final de forma antecipada, com um jogo faltando ainda, que será o jogo contra o Santa Fé fora de casa na última rodada, na 6ª rodada da Copa Sul-Americana, aqui nesse grupo G. Então, queria ouvir de você a sua opinião. Quero que você deixe seus comentários sobre o jogo, sobre a escalação, o que você viu desse jogo. Já vai deixando aqui nos comentários. Agradeço você por ter visto esse vídeo.
Convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, Sampamito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui!